O poema é longo e eu acho que ler pode ser sempre um pouco maçante, porque é um pouco longo, mas também eu acho ruim assim ficar parando para comentar, porque eu acho que o que vocês acham? Tudo bem se a gente fizer uma leitura assim? Que horas são? Que horas são? Alguém tem horas? 10 para as 9. Então, vou lembrar isso, né? O poema eu preciso dizer algumas coisas que eu anotei aqui antes, né? É um poema que teve a curiosidade de ter sido inspirado, por assim dizer, por uma visita ou por uma visão, né, não sei onde, do Demoiselle d'Avignon, do Picasso, né? Que é aquele quadro que aquele ensaísta, o Alan Bullock, usa como um quadro que é paradigma das revoluções artísticas e da sensibilidade daquele momento. Então, é muito interessante também observar que, ao lado de uma motivação biográfica, né, a poesia do Apollinaire sempre tem motivações biográficas muito presentes, né? Então, nessa carta que eu li um pedaço, ele vai situando, por exemplo, vários poemas. Ele fala, esse poema foi assim, eu conheci, tem um momento que ele fala, conheci uma inglesa na Alemanha, tivemos um caso amoroso rápido e ela desapareceu e eu escrevi essa pequena série de poemas, né? Então, ao lado disso, né, a gente tem a concorrência do contato desse poeta com as coisas mais interessantes que estavam acontecendo, um contato muito íntimo, né, um contato de primeira ordem. Então, isso é interessante notar. É interessante dizer que o poema, em certo sentido, como outros poemas do modernismo, ele é pouco narrativo, no sentido de manter uma linha, né? Entretanto, ele é participante de uma espécie de narratividade toda nova que está rolando na Europa e que está ligado especialmente ao fluxo de consciência, portanto, ao Joyce, portanto, a Virginia Woolf. Então, ao ler esse poema hoje, antes de vir para cá, eu fiquei lembrando como ele essa técnica, né, que justapõe e que o Marcel Raymond usa um conjunto de adjetivos que eu quero dizer agora para vocês, porque é muito conciso, né? Ele diz, ele fala de Zone como um poema cubista, sintético, simultaneísta, né? Como um plano sem perspectiva, sem transição, com relações lógicas esgarçadas, sensações, juízos e lembranças misturadas, né? E aí eu anotei para falar com vocês que é uma homologia construtiva, assim, do ponto de vista da narrativa, com essa técnica do fluxo de consciência, que vai justapondo um conjunto de materiais, né, que tem como eixo narrativo, digamos assim, esse eu, essa presença que opera esses sentidos. Então, eu me lembrei muito de um livro que eu quero recomendar muito, que é o Retrato do Artista Quando Jovem, do Joyce, né, que é um lindo livro, assim, um livro com cenas inesquecíveis, né? E dentre essas cenas tem, assim, mais ou menos, talvez no segundo ou terceiro capítulo, ele é um livro de poucos capítulos, né? Ele tem 5 capítulos muito longos, né? Então, mais ou menos antes da metade do livro, acontece uma cena que é muito, muito semelhante, que valia a pena muito ler junto desse poema, que é uma cena em que o Stephen dá uma caminhada, né, da casa dele até a faculdade, né? E essa cena começa com uma coisa muito doméstica, né, muito familiar. O Stephen, ele tem uma família grande e empobrecida, né? Então começa com uma cena de cozinha, ele está de saco cheio, ele não está mais a fim de conviver tanto familiarmente assim, e aí ele sai, né, pelos fundos da casa. E aí ganha a rua, por assim dizer, como a gente diria hoje, ganha a rua. E aí é uma cena toda epifânica, né? O Joyce tem essa brincadeira, não é uma brincadeira, ele tem essa ideia conceitual assim da epifania, né? Da produção das epifanias. E esse é um dos momentos em que ele, andando pela cidade, ele vai reativando matérias históricas a partir dos edifícios e das ruas, e vai atualizando mesmo o amadurecimento dele,
né? E aí surge num certo momento, se não me engano é nesse momento que tem uma cena também que ele senta nos degraus da faculdade, chega atrasado e vai esperar uma aula, e ele tem uma dessas epifanias com pássaros, né? Ele vê um conjunto enorme de pássaros, e aí isso dispara nele um conjunto de perguntas a partir de para onde eles estão indo, né? O que esses pássaros querem. E como ele é um devir pássaro, né? O Stephen, ele é Dédalus, né? Ele tem essa motivação aérea sempre, né? É uma cena muito linda e que lembra muito isso, né? Um momento em que a cidade, por assim dizer, se associa intimamente à subjetividade do poeta de uma forma muito positiva e celebrativa, né? Isso que você nos deu, tem 5 tradutores. Sabe? Saiu uma folha desse jeito, com 5 tradutores. Sim. E qual o melhor? Por que saiu assim? Então, foi uma espécie de brincadeira, né? A Folha de São Paulo fez há alguns anos uma enquete para eleger os 100 melhores poemas, né? Então, primeiro os 10 melhores poemas, depois tem uma lista mais longa. E o Zona saiu como o 7º ou 8º melhor poema de todos os tempos, assim, entre esses 10. É uma enquete entre a inteligência brasileira, assim, leitora de poesia. E daí, por exemplo, já tinha essa tradução aqui que eu tenho lido, que eu queria mostrar, um livro esgotado, mas achando assim vale a pena ter, porque é uma miscelânea muito legal do Apollinaire, o Paulo Hecker Filho, e da LPM, e esse livro, por exemplo, ele já tinha sido publicado quando saiu essa tradução no jornal, e eu não sei porque eles não pediram para usar. Possivelmente alguém teve a ideia mesmo de juntar alguns tradutores em torno de um poema como uma brincadeira. O poema inteiro. Não, os 5 traduziram partes. Então, eu marquei 5 notinhas aí, ou 4, não sei, dizendo até aqui X, né? Então, tem uma passagem, por exemplo, que é muito interessante, que tem uma mudança no momento em que ele fala de um pássaro chinês. E aí eu não lembro o nome, se é Piis, alguma coisa assim. Piis. E aí, como ele refere 2 vezes, o poeta refere 2 vezes em poucos versos, e houve a mudança de tradutor, o primeiro escreve Piis, né, com 2 Is e acentuado, e a segunda escreve P-I-H-I-S, sem acento, e aí eu regularizei para o Piis, que eu achei que é mais plausível, já que é chinês e é misterioso mesmo. Você lembra do primeiro poema que você elegeu? Não lembro. Posso trazer isso para vocês, é divertido. É fácil encontrar também. Não lembro o primeiro. Talvez tenha sido Westland. É possível. Mas daí eles fizeram isso, né? E pegaram pessoas que... Você acha que é melhor traduzir? Eu gosto do começo, que é do Ivo Barroso, e na página que está publicado o poema, tem uma nota dele dizendo que ele que ele começou fazendo uma versão com rimas, né, reproduzindo as rimas, daí que ele achou muito difícil e abandonou e fez uma versão sem rimas, e aí ele leu e falou que era muito difícil, mas precisava ter as rimas, porque ele tem uma versificação muito desigual, né, e as rimas vão dando uma amarração rítmica, né, o que é interessante de a gente notar. Eu conheço daí alguns tradutores. O Ivo Barroso é um tradutor de poesia muito tarimbado, que publicou muitas traduções. Ele, então, começa fazendo essa proposição e acho que traduz bem. Depois disso tem a Joseliviana Batista, que é tradutora, mas não traduz muito poesia. Eu não conheço nenhuma tradução de poesia dela. Entretanto, é poeta e eu confiaria inteiramente, porque ela sabe tudo de ritmo, de imagem. Mas o Mário Laranjeira traduziu todinho, né? O Mário Laranjeira traduziu. E traduziu muitas outras coisas, mais prosa e menos poesia. Eu que publiquei. Então, ele tem opções, por exemplo, é muito legal. Esse primeiro verso, o Mário Laranjeira diz laço. Enfim, estás laço. Aí ele diz cansado, né?
te cansaste afinal desta vida anciã, né? Ele diz, enfim, estás laço. Eu acho preferível assim um vocabulário menos rebuscado, embora em outros momentos do poema o próprio Apollinaire usa vocabulários muito rebuscados, né? Mas aí eu acho que é mais favorável à imagem nesse sentido. Mas o Ivo Barroso tem um momento, deixa eu lembrar. Você acha laço rebuscado? Oi? Você acha laço rebuscado? Eu acho, quer dizer, do ponto de vista de ocorrência... não, eu tenho, digamos assim, não me causa nenhum estranhamento, mas sou uma pessoa que tem bastante repertório de leitura. Mas se você pensar no qual é o vocabulário mais usual, digamos assim, seria esse. Logo no começo, seria cansado, né? Eu gosto de cansado também. Ele diz, e tu que as janelas espreitam, é o 8º, 9º verso. E tu que as janelas espreitam, a vergonha te escora de entrar numa igreja e confessar-te agora. Esse escora, né, é uma palavra que causou um estranhamento, porque ela seria antes um te impede, né? Outros tradutores usam te impede, né? A vergonha te impede. E aí, escorar, eu acho que está valendo, mas assim, precisa ter a necessidade da rima, né? Eu preferiria impede, porque eu acho que a imagem poética que se completa... É interessante você trazer para a gente o original? Ah, sim, posso trazer. Em todo caso, aqui, por exemplo, escora agora é sonoro, né? A rima é agradável aos nossos ouvidos, mas ela escorar como impedir, para mim é menos usual essa denotação do que escorar como sustentar, apoiar, né? Mas assim, ele consegue muitas coisas. Então, sempre que eu leio tradução de poesia, é muito fácil, né? Assim, é muito fácil, mas eu não sou tradutor, né? Mas uma vez eu fiz um exercício escolar assim na faculdade de tentar traduzir um soneto do Shakespeare. Não, é uma coisa assim, você conseguir, em outro idioma, reproduzir a imagem, o número de versos, né, a rima, né, e o encadeamento propriamente lógico do poema, é uma coisa assim. Por isso que é isso, né? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível porque eu acho que assim, porque eu adoro tradução. Adoro, acho super importante, né? O Borges tem uma frase muito bonita sobre isso, né? Ele fala que ele não sabe grego, e ainda bem, porque então ele pode ler várias Ilíadas, né? E se ele soubesse grego, ele só poderia ler uma, né? Porque ele era leitor em alguns idiomas diferentes, então ele transita, né? E aí, sendo quem é, claro que ele tem um gozo especial em ver como a Ilíada vai se reconfigurando. Eu acho que é possível, eu acho que existem grandes tradutores, porque eu acho que tem essa coisa simples das equivalências, né? Que eu acho assim, é possível, por exemplo, trabalhar com homologias equivalentes. Enfim, se você não conseguir um determinado efeito de aliteração num verso, vale conseguir em outro, né? Porque no limite não dá para dizer, né? Fora daquela configuração fonética. Mas é isso, eu acho que é um poema diferente. Eu tenho gostado muito, assim, cada vez mais de ler tradução. Eu já andei enjoado, sabe? Teve um momento que eu enjoava de ler tradução porque me dava muita vontade de ler o original. Agora eu estou gostando de novo. Hoje eu vi, por exemplo, na livraria uma coisa que eu não comprei, que é uma antologia de poesia chinesa da dinastia Tang. A dinastia Tang é a grande dinastia dos poetas chineses, é do século XII. Não, claro. Não, nesse caso... Mas inglês, francês... Sim. Eu imagino Eliot, Wasteland, deve ser muito diferente de qualquer tradução. Putz. O The Raven, por exemplo, você sabe, a Aguilar publicou 4, 3... Sei. Isso não tem nada a ver com nenhum dela. Putz, será possível? Você conhece, né?
conheço, não são... você tem razão, assim, porque você tem razão no sentido de que a tradução não chega numa espécie de naturalidade, assim, da expressão em inglês. Inerente à língua, não é não? Não, é claro que em grande medida e assim, as línguas têm gênios, né? As línguas têm os seus gênios diferentes. Então, assim, o Edgar Allan Poe consegue uma musicalidade ali que é muito difícil de manter, você segurando um conjunto de imagens que é muito, muito fechado, né? Então, essa coisa de ler o poema, o soneto em X do Mallarmé, né? Assim, é esquisito. Seguramente tem coisas ali que não tem a ver com o original, né? Mas estão ali porque o tradutor valoriza mais um conjunto de valores do que outro, né? O Péricles Eugênio da Silva Ramos, que eu gosto, por exemplo, ele é um grande tradutor, né, que tem um amor ao sentido, né? Então ele põe o sentido antes de tudo, é um grande versificador, mas também resulta duro quando você olha do lado original, sabe? É mesmo? Não sei se é porque o Caetano cantou, que virou música, sei lá, mas eu já li lado a lado, assim, eu acho super musical. Observação do Augusto. Também. Não, eu também. Eu tenho ouvido várias coisas assim interessantes, né? O Augusto tem um grande rio, que o Augusto tem grandes poemas, né? Traduzidos. Eu acho sempre que a gente deve ler como um paralelo e não como um símile, né? Eu falava também da transcrição, né, na tradução. Então, que é divertido como noção para rever, né? Mas não sei... Você vê a tradução da Ilíada por eles, do Haroldo, e vê a do Odorico Mendes, por exemplo, dos N, né, tradução, mas a do Odorico Mendes, quando eu comecei a ler, eu tinha que ler com o dicionário do lado, né? Não, acho que é mais fácil aprender grego do que original. É incompreensível, é muito rebuscado. E ele coloca lá em cima. Melhor aprender grego. Não, por exemplo, isso eu acho, assim, tudo bem, acho que está no jogo, mas eles qualificam uma monstruosidade. Ela é monstruosa e eu admiro a coisa do Odorico Mendes, eu gosto da leitura e tal, mas eu gosto porque é uma viagem, assim, é ininteligível. Porque a imagem do verso grego, ela é muito extensa. O verso grego tem 16 sílabas e tem uma imagem narrativa o tempo todo. Aí acho que isso que ele perde, entendeu? Putz, você tem que acompanhar a espada, você tem que acompanhar o navio. Senão, assim, mais da metade daquela poesia está ali, né? Então ele faz um torneio assim que eu acho que vai a água suja e o bebê, né? Termina sendo isso, assim, é muito ilegível. Oi. Não conheço essa poesia, mas logo no início diz que o europeu mais moderno sois vós, ó Pio X. Pois é. O Papa pode ser moderno, ainda mais Pio X. Bom, depois teve Pio XI, Pio X é do século XIX, do século XX. E Papa nenhum é moderno. Quer dizer, não é ironia. Eu não sei, eu não acho que seja ironia pela recorrência de imagens do campo semântico religioso, né, na poesia do Apollinaire. Eu acho que é uma questão a ser interpretada, né, porque ele vai fazer aqui nesse mesmo momento, ele coloca Jesus Cristo e o avião, né, e falando que Jesus Cristo consegue subir mais alto que o avião ou vice-versa, né? Então, assim, tem algum tipo de ativação da referência religiosa no Apollinaire que é muito diferente da que existe em outros poetas, né? Assim, eu não acho que seja irônico, muito embora o Apollinaire seja o poeta que recoloca em circulação todo o Sade, né? Ele consta que o Sade era desconhecido. Então ele tem um aspecto religioso católico muito grande, né? Pode não ser praticante, sei lá. Então, eu concordo. Como matriz cultural, eu concordo.
Porque eu não sei, o Apollinaire, ele era, vale falar nisso também que eu não tinha dito, né? Ele enfim, está aí escrito, ele é filho de uma condessa polonesa, nascido na Itália, com um pai quase sempre dito desconhecido, provavelmente fulano, né? Um aristocrata italiano, que vai viver em Paris e que vive como polonês e que se queixa nessa mesma carta que eu li agora, ele se queixa, por exemplo, que ao cometer qualquer ato razoável... Não ao cometer qualquer ato. Ele foi preso, não falei disso, né? Mas ele foi preso acusado de roubar a Mona Lisa do Louvre em 1911. Né? E foi uma coisa meio traumática, e ele fala que os inimigos aproveitaram para desqualificá-lo em termos de ser judeu, porque supõe que todo polonês é judeu, né? E aí ele vai ganhar a naturalidade só na segunda vez em que ele tenta se alistar, né? No exército, e a segunda vez ele consegue, então se naturaliza. Então, possivelmente um homem que tem matrizes maternas de uma aristocracia polonesa, né, deve ter matrizes simbólicas, assim, religiosas muito presentes, né? Entretanto, aparentemente ele tinha uma vida moral muito livre, né? Ele não se casou e tinha uma vida amorosa sempre momentosa, né? Então, é isso. Eu acho que eu não tenho uma resposta para dar. Eu fico pensando assim, acho que a gente tem que formular essa resposta, né? Colocar o aeroplano e Jesus Cristo. Então, eu acho que é isso, o que essas, por exemplo, essas duas coisas que eu falei, essa tendência, porque essa tendência lírico-afetiva do Apollinaire, também ela não era muito apropriada para essa poesia de intenção mais programática, né? Essa poesia das coisas, o amor e a subjetividade foi um pouco condenado, né? Foram um pouco condenados como temas. Vou ler. Tudo bem? Zona Apollinaire. Te cansaste afinal desta vida anciã. Pastora, ó Torre Eiffel, teu rebanho de pontes bale esta manhã. Já viveste demais na antiguidade dos gregos e romanos. Aqui até os automóveis têm um ar de muitos anos. Só a religião permaneceu nova, a religião permaneceu simples como os hangares do campo de aviação. Antigo na Europa, ó cristianismo, só tu não és. O europeu mais modesto sois vós, ó Pio X. E tu, que as janelas espreitam, a vergonha te escora de entrar numa igreja e confessar-te agora. Lês prospectos, catálogos, cartazes, cantando alto seus versos. Eis a poesia da manhã e para a prosa aos jornais. Os folhetins baratos cheios de aventuras policiais. Retratos de figurões e 1000 fatos diversos. A rua cujo nome esqueço e donde vim, esta manhã nova e limpa de sol era um clarim. Operários, patrões, estenógrafas belas, de segunda a sexta passam 4 vezes por ela. Toda manhã, por 3 vezes, a sirene brada. Um sino raivoso ao meio-dia ladra. As inscrições das tabuletas e dos outros muros, as placas, os avisos, parecem araras em apuros. Amo a graça desta rua industrial no cerne, de Paris, entre Almont-et-Ville e a Avenue de Terni. Esta é a rua da infância e não passas de um pivete. Tua mãe só de azul e branco é que te veste. És carola e com teu colega mais íntimo, ou seja, René Dalise, amas acima de tudo as pompas da igreja. São 9 horas. Baixaram o gás azul, sais do dormitório às furtadelas.
vocês rezam a noite inteira na capela do colégio, enquanto eterna e adorável profundeza ametista gira sem fim a flamejante glória de Cristo. É o belo lírio que cada um de nós carrega, é a tocha de cabelos ruivos que o vento não encerra, é o filho da dolorosa mãe, pálido e rubente, é a árvore sempre densa de orações constantes, é a duplo esteio de honra e eternidade, é a estrela de 6 pontas, é Deus que morre na sexta e domingo ressuscita, é Cristo que sobe onde havia dor nenhum se aventura, Ele é o recordista do mundo em altura. Menina, Cristo dos olhos, 20ª pupila dos séculos, disso ele entende. E mudado em pássaro, este século como Jesus ascende. Os diabos em seus abismos levantam os olhos para vê-los. Dizem que ele imita Simão o Mago da Judéia. Gritam que se sabe decolar, que seja degolado. O belo volteador pelos anjos é volteado. Ícaro, Enoque, Elias, Apolônio de Tiana flutuam em torno do primeiro aeroplano. Afastam-se às vezes para deixar passar aqueles que a Santa Eucaristia transporta, esses padres que sobem eternamente levando a hóstia. Finalmente o avião pousa sem fechar as asas, e então as andorinhas enchem os céus aos milhões. Num piscar de olhos vêm os corvos, os mochos, os falcões. Da África chegam os ibis, os flamingos, os marabus. O pássaro roca, celebrado em verso e prosa, passa, levantando nas garras o crânio de Adão, a primeira cabeça. A águia mergulha do horizonte, largando um fundo grito, e da América vem o pequeno colibri. Da China vieram os longos e macios piis, que têm uma só asa e voam em pares. E eis então a pomba do Espírito Imaculado, escortada pelo pássaro lira e o pavão ocelado. A fênix que se engendra no fogo que a debela, entre cinzas ardentes num sopro tudo vela. 3 sereias que fogem de estreitos perigosos e ressurgem entoando seus cantos prazerosos. Com a máquina voadora se estreitam por sua vez a águia e a fênix e o piís chinês. Zanza agora em Paris, sozinho entre a gente, a seu redor ônibus rodam em rebanho mugente. Os desgostos do amor quase deixam sem ar, como se nunca mais lhe fosse dado amar, vivesse noutros tempos, teria ingressado num mosteiro, fica sem jeito ao se pegar rezando qual cordeiro, troça a si e soa a fogo do inferno o seu riso estalido, doura o fundo de sua vida e se faz carde brasido. É um quadro pendurado num museu sombrio, que às vezes você fica olhando horas a fio. Hoje anda por Paris, as mulheres estão vermelho sangue. Era isso, e eu queria esquecer que a beleza ia ficando exangue. Entre chamas ardentes Notre-Dame contemplou-me em Chartres, sangue de vosso Sacré-Cœur inundou-me em Montmartre, de ouvir o verbo bem-aventurado eu tornei-me sério, o amor que me atormenta é um mal venéreo, a imagem que o invade o faz sobreviver, insônia em agonia está sempre por perto a imagem fugidia. Você respira agora ares mediterrâneos, sob o florir perene dos limoeiros litorâneos, com os companheiros sai de barco a passeio.
2 da Turbi, um de Menton, de início 3º. Espreitamos os polvos do fundo com pavor, e entre as algas nadam peixes símbolos do Salvador. Tu estás no jardim de um albergue na região de Praga. Tu te sentes feliz, há uma rosa sobre a mesa, e observas, em vez de escrever teu conto em prosa, a cetônia a dormir no coração da rosa. Espantada te vês desenhada nas ágatas de São Vite. Morrias de tristeza quando ali te viste. Pareces-te com Lázaro pela luz aturdido, os ponteiros do relógio do bairro judeu vão contra o sentido, e tu recuas também na vida devagar, ao subir ao Hradčin e à noite ao escutar nas tavernas cantarem tchecas melodias. Eis que estás em Marsella em meio a melancias. Eis que estás em Coblence no hotel do gigante. Eis que estás em Roma sentado sob uma nespeira do Japão. Eis que estás em Amsterdã com uma mocinha a quem achas bonita e que é feia. Ela deve casar-se com um estudante de Leyde. Lá se alugam quartos, em latim, cubícula locanda. Eu me lembro, passei 3 dias lá e outros tantos em Gouda. Tu estás em Paris junto ao juiz de instrução, como a um criminoso te põe em estado de prisão. Tu fizeste viagens de dores e prazeres, antes de a mentira e a idade perceberes. Tu sofreste do amor aos 20, aos 30 anos, eu vivi como um louco e perdi um tempo insano. Não ousas mais olhar tuas mãos, e a cada instante eu quisera soluçar sobre ti, sobre aquela que amo, sobre tudo que pôde te espantar. Olhas com olhos cheios de lágrimas esses emigrantes rotos. Eles creem em Deus, rezam, as mulheres aleitam garotos. Inundam com seu cheiro a estação São Lazar, seguem como os reis magos sua estrela a um lugar, como a Argentina, onde farão fortuna e cada qual voltará rico a seu país natal. Uma família leva um edredom como por dentro vós levais o coração, mas o edredom e nossos sonhos não são reais. Há imigrantes que alugam qualquer espelunca na rua de Rosier ou de Ecoff e não partem nunca. Vejo-os na rua a miúde quando à tarde tomam ar e como peças de xadrez se movem devagar. São judeus, sobretudo, cujas pálidas esposas, que usam perucas, ficam sós no fundo de suas lojas. Estás frente ao balcão de um bar imundo e ao lado dos miseráveis bebês... Estás frente ao balcão de um bar imundo e ao lado dos miseráveis bebes um café barato. À noite estás num belo restaurante. As mulheres daqui, não sendo más, têm, não obstante, seus problemas, e até a mais feia faz sofrer o amante. Seu pai em Jersey, de onde vem, é um policial. Eu tenho dó das cicatrizes no seu ventre, e mal havia visto suas duras mãos cheias de calo. Frente à coitada com seu riso atroz me calo. Está sozinho, vem chegando a aurora, leiteiros fazem tinir latas rua afora. À noite feito a mais linda mulata, Ferdínia falsa ou Léa afável já se afasta. O álcool que bebes é tua vida e arde igualmente. Bebes tua vida, feito uma aguardente. Caminhas rumo ao hotel, vais para casa a pé, dormir entre fetiches da Oceania e da Guiné, que são os cristos de outras formas dos credos alheios, os cristos inferiores de enigmáticos anseios. Adeus, adeus, sol, pescoço sem cabeça. Esse final é tão famoso,
E aí? E aí?